E aí vamos falar um pouco, então, sobre 5 movimentos de diagnóstico. Então, começo ali pelo capítulo 66 do Suen, que ele fala assim, o imperador comenta, né, com o Tibon. Ele fala, ó, a energia do movimento do elemento que domina os dias do ano, um após outro, é uma sequência definida. Completa seu ciclo no último dia do ano e aí começa tudo novamente. Conheço o assunto, mas espero saber como o movimento dos 5 elementos coincide com as 6 energias. Então, isso daqui ele começa a fazer um debate, que é o quê? A acupuntura toda vem do princípio: o que acontece fora, acontece dentro. Se acontece na natureza, no externo, na natureza da terra, acontece na natureza do homem. Então ele fala assim: eu conheço essa parte do externo. Eu vejo que os dias do ano começam desse jeito e se repete de novo. Sempre quando recomeça o ano, recomeça o, o, o fluxo e a influência das energias. Tá? Das energias do quê? Das energias da natureza. E aí ele fala, eu entendo isso daí, mas como isso coincide com as 6 energias? Nesse caso, as 6 energias são os 6 canais, os 6 grandes canais internos, ok? Aí o Thibaut fala, ó, o Yin e o Yang do movimento dos 5 elementos é a lei do universo, o princípio que guia todas as coisas, a fonte das inúmeras mudanças, a base de crescimento e de prejuízo e a sede suprema das atividades espirituais. Ou seja, tudo que ele está fechando, que a gente vai debater agora sobre 5 movimentos, está baseado no Yin e no Yang. Então, tudo conforme o aumento ou diminuição de uma das partes vai influenciar no movimento dos 5 elementos, dos 5 movimentos, né? Então, a primeira coisa a saber é que os 5 movimentos, eles vão ter uma relação muito bem definida e diretamente relacionada com a natureza, com o clima, com as estações, com os cheiros, com tudo aquilo que a gente já sabe. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso, só para lembrar. Aí, no capítulo 69, ele fala o seguinte: a função de movimento das 5 energias é a de conservar o equilíbrio uma das outras. Restringe o movimento da energia que está em excesso e assiste a quem está insuficiente, até a normalização da atividade da energia. Haverá uma resposta normal para as anormais, restaurando para trazer ao normal. Ou seja, independente das oscilações que a gente vai tendo, tanto na natureza externa quanto na natureza interna do corpo, os 5 movimentos eles vão se suprindo e se controlando para que viva, para que a base nossa seja sempre essa, ó, sempre trazer ao normal, sempre trazer para o equilíbrio. Então, o equilíbrio é a base da acupuntura. O equilíbrio é a base da medicina chinesa. Então, tudo que acontece, perdão, gente, tudo que acontece, seja dentro do corpo, seja na energia das estações, do clima, é para controlar. Então, se a gente for pensar nisso, esse calor todo que nos está acontecendo, ele pode ser o quê? Ele pode ser um excesso. E aí, o que vai acontecer? Vai vir uma energia, vai vir um movimento para restringir esse que está em excesso. Então, muito em breve, o que a gente vai ter? Ou um frio muito intenso, ou uma umidade muito grande. Ou o que vai acontecer? O vento vai ficar escasso. Vai desaparecer o vento para que o calor fique parado, para que ele não movimente. Então, a própria Terra, ela vai se controlando, os movimentos vão se regulando fora do corpo e dentro do corpo. Então, essa é a primeira noção que a gente tem que ter. Aqui, essa frase que eu vou trazer para vocês, eu fui lá tentar estudar um pouco para trazer a mais, só que se eu trouxesse a mais, eu ia ter que falar muita coisa. Porque nesse capítulo, ele está debatendo especificamente o que acontece fora, o que acontece na natureza. E aí, a ideia é que a gente olhe esse capítulo e fala, bom, se na natureza está acontecendo isso, no corpo está acontecendo isso. Ele faz algumas relações, mas a maioria aqui, por exemplo, para esse parágrafo, ele está debatendo sobre a influência das 5 estrelas. As 5 estrelas, no caso,
são 5 planetas que são correspondentes a cada um dos movimentos, tá? E aí, isso daqui é uma resposta do Thibaut, que o Imperador Amarelo pergunta para ele, ó, quais são as características de capacidade de transformação, jurisdição, reforço, que essas estrelas determinam. E aí o Thibaut responde isso daqui, ó. Suas características, capacidade de transformação, jurisdição e reforço dispensados ao homem, são determinados pelo bom ou mau comportamento do homem. Ou seja, o tempo é o tempo, o que acontece na natureza, acontece na natureza. E isso vai depender pelo nosso comportamento. O como a gente reage ao clima, o como a gente reage à natureza, a natureza vai reagir de volta. Perdão, como a gente age com a natureza vai reagir com a gente. Então, é sempre essa interdependência. E aí ele fala, ó, essas características dos astros e do clima são regulares. Eles não vão ser aumentados ou diminuídos arbitrariamente. Não é o vento que fala, vou começar a ventar, ou o calor que fala, vou começar a esquentar. Isso é sempre uma resposta, tá? E aí ele fala, quando a energia de dominância for excessiva, isso eu quero que vocês prestem atenção. Quando a energia de dominância for excessiva, a energia de retaliação será excessiva. Então, olha o mamão que ele está amassando aqui para a gente. Ó. Quando a energia de dominância for excessiva, a energia que vai vir contra ela, a energia de retaliação, também vai ser excessiva. Ou seja, para esse calor absurdo que a gente está enfrentando agora, algo vai acontecer na mesma intensidade que esse calor. Ok? E isso também para o corpo. Ou seja, quando uma energia no corpo tem age uma dominância muito severa a alguém, esse alguém vai retalhar igualmente excessivamente. Com igual potência. Ok? E a mesma coisa o inverso. Quando a energia de dominância for deficiente, a energia de retaliação também será deficiente. Então, olha só, são diretamente proporcionais. Ok? E aí ele continua. Ops. O que não pode ser aumentado ou deixado de lado. Ou seja, eu não tenho como falar, não, ó, isso não vai acontecer. Se eu aumentar demais madeira, por exemplo, o baço vai sofrer. Com certeza. Por quê? Porque são relações. Eu não tenho como uma coisa aconteça e outra não. Ah, Michel, mas nem todo caso que a gente vê o fígado em excesso, o baço vai estar totalmente controlado. Como que ele não vai estar totalmente controlado? E aí eu volto para o parágrafo anterior que eu apresentei. Eles vão se compensar. Eles vão dar um jeito, ou seja, vamos pensar assim, se a madeira está excessiva, mas o baço não está extremamente dominado, o que está acontecendo? Provavelmente a mãe, o fogo, está mandando ver para controlar essa terra. Então, é isso que a gente tem que pensar. Não vai não acontecer. De algum lugar essa energia tem que sair. Lembra da lei de Lavoisier? Nada se cria, nada desaparece. Tudo transforma. Tudo vai de um lugar para o outro. Então, eu não tenho como gerar ou desaparecer matéria, ou energia, ou o que for. Eu tenho como transportar, eu tenho como circular isso daí. Legal? E aí, ó, outra coisa que ele deixa aqui, ó, o período em dias da dominância ou da contradominância também é o mesmo. E um não pode superar o outro. Dessa frase, desse finalzinho aqui, o que eu digo para vocês, doença crônica, doença antiga, não vai sair rápido. O mesmo jeito que ele demora para lesar, vai demorar também para recuperar. O mesmo tempo, nem sempre. Mas, se a pessoa vem para mim na clínica e fala, ó, eu tô com um problema que faz 10 anos, meu, mínimo, brincando, 1 ano de tratamento. Brincando. Para a pessoa falar, ó, tá legal. Só que aí você volta lá no pulso da pessoa, ela ainda tem marca. Ou seja, isso daqui, ó, essa dominância, essa contradominância, essa influência, ela não vai acontecer de uma hora para outra, não, vai ser mais rápido. Que nem, por exemplo, a questão de recuperação de musculatura. Uma pessoa que faz academia, sei lá, por 10 anos e para por 3,
ela não vai demorar 10 anos para obter o mesmo aporte muscular. Ela vai demorar menos. Mas isso, para a questão de doença, para a questão da dominância, da contradominância, não é tão real. Tá? Vamos falar assim, não que a energia não tenha memória, como o músculo tem memória, mas que se uma coisa acontece em um sentido por um ano, ela tem que retornar por um ano. Então, para fazer uma comparação com isso daqui, eu pego para vocês o meu desgaste no doutorado. Foram 3 anos de desgaste absurdo e 3 anos para recuperar desse desgaste absurdo. Então, o tempo que você leva para lesar um órgão, você vai levar esse mesmo tempo para recuperá-lo. Guardem isso no coração, gente. Por que guardem isso no coração? Porque isso vai ajudar muito a vocês a ter uma ideia de quanto tempo vai demorar o tratamento, para poder falar abertamente com o seu cliente. Legal? E aí, lá no capítulo 70, ele continua mais ou menos no mesmo esquema. Ele fala aqui, ó, quando as energias de movimento dos cinco elementos estiverem insuficientes, sua energia dominante irá aproveitar a ocasião para invadir com rudeza. Ou seja, se algum movimento ali está muito insuficiente, e ela está muito insuficiente, ele fala aqui, ó, sua energia dominante é do mesmo movimento? Não, é do movimento que domina esse elemento. O que vai acontecer? Vai se aproveitar para atacar, mas atacar muito forte. E aí ele continua, mas a energia filho, da energia que está sendo subjugada, virá para vingar a mãe. A gente vai discutir isso lá na frente, mas percebam isso aqui. Então, ó, vamos pegar aqui que eu tenho. Chururum, 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 chururum. Beleza, eu tenho 5 movimentos lá. Vamos falar que o fogo tá deficiente aqui, né? Que ele fala. Quando um movimento está deficiente. Então, vamos lá. O fogo está extremamente deficiente, bem fraquinho. O que ele está falando para mim? Quando o fogo estiver fraco, muito fraco, a água vai atacar ela agressivamente. Então ele vai lá e vai descer o sarrafo no fogo. Só que, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Esse jugo que a mãe, que o fogo está sofrendo, vai ser competido por quem? Pelo filho. Então, o que vai acontecer? A terra vai começar também a exercer uma pressão agressiva em cima da água. Para quê? Para tentar inibir esse ataque. Beleza? Então, esse é um primeiro movimento que eu quero que vocês fiquem claro. Fique bem claro para vocês. Legal? Beleza. E aí ele continua. Se o ferimento da energia mãe for leve, a vingança também será leve. Se o ferimento for severo, a vingança também será severa. E esta é a atividade regular da atividade da energia. Ficou claro isso daí? Ou seja, se o fogo está muito fraco, quanto mais a água atacar o fogo, mais a terra vai atacar a água. Quanto menos a água atacar o fogo, menos a terra vai atacar a água. Para quê? Para gerar um controle. Ele vai tentar causar um equilíbrio aqui. Ou seja, se o fogo está curto, está baixo, está fraco, e a água não agredir, a terra também não vai ter por que agredir a água. Então vai ser sempre vamos falar assim, uma conversa de paz, de amizade. É aquele negócio, você bate em mim, eu vou bater em você. Quer dizer, você bate na minha mãe, eu bato em você. Se você for bonzinho com a minha mãe, eu te deixo de boa. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece e é uma atividade regular da energia. Ou seja, isso sempre vai acontecer pensando em 5 movimentos. Legal? Continuando. Então, aqui eu vou separar um pouquinho
sobre cada um dos movimentos, só para a gente lembrar algumas coisas de alguns movimentos que acontecem, para a gente poder debater esses movimentos depois. Ele fala lá, volto para o capítulo 67, e aí ele fala, o leste produz o vento. O vento vai tonificar a madeira. A energia de madeira vai produzir o ácido. E aí ele fala, o ácido pode nutrir o fígado. O sangue no fígado pode nutrir os tendões. Então ele faz uma relação aqui entre vento, madeira, ou seja, o vento e a ascensão da madeira. Olha a relação que ele está fazendo aqui. Quando começa a aparecer muito vento, eu sei que a madeira está crescendo dentro do corpo. E aí ele fala, a energia da madeira produz o ácido nutre o fígado. O sangue do fígado nutre os tendões. Beleza? Só fechando aqui um conceito de Zanfo. Certo? Relação externo e interno. E aí ele continua. Como o tendão é gerado a partir do fígado, eu vou relacionar o tendão à madeira. Só que a madeira pode gerar o fogo. Por isso, o fígado nutre o coração. Então, o que ele está falando aqui? Movimento mãe e filho. Então, se eu tonifico o fígado, ao mesmo tempo, esse fígado vai dar mais aporte para nutrir o coração. Então, se a pessoa está, que nem naquele caso que eu discuti anterior, está com deficiência de fogo, eu vou nutrir diretamente o fogo? Às vezes é mais interessante eu nutrir a madeira. Por quê? Porque o fígado pode nutrir o coração. Legal? E aí ele continua. A raiva pode lesar o fígado. Só que a melancolia pode restringir a raiva. Olha ele começando a falar aqui do movimento de controle. A gente está falando de geração e controle. E aí ele fala, ó, a energia do vento pode lesar o fígado. Olha que curioso. Ele fala que o vento faz com que a madeira cresça. Isso não obrigatoriamente é tonificar. Isso pode ser uma lesão, pode ser uma agressão. Ok? Então, a energia do vento pode lesar o fígado. E a energia da secura pode restringir a energia do vento. Então, olha de novo ele falando do controle do metal em cima da madeira. E aí ele volta e fala de novo. Quando o sabor ácido for excessivo, vai lesar os tendões. Pô, mas você não está falando que o ácido vai nutrir o fígado? Sim, mas olha aqui a palavra-chave. Excesso. A gente já falou sobre isso na outra aula, né? E aí ele continua falando da restrição. Olha aqui, o gosto picante pode restringir o ácido. Então, em partes, o que ele está dizendo aqui para gente? Dentro dos 5 movimentos, eu vou ter que a madeira pode nutrir o fogo, mas ao mesmo tempo o metal pode restringir a madeira. Movimento básico de quem? Do movimento madeira. Nutre fogo, é restrito, ele é controlado pelo metal. Beleza? Vamos lá para o outro. O sul produz o calor. O calor pode fazer com que a energia do fogo se torne próspera. E aí ele continua. A energia do fogo pode produzir o sabor amargo. O amargo pode nutrir o coração. O coração pode produzir o sangue. Quando o sangue for abundante, ou seja, quando o coração está bem nutrido, porque um coração bem nutrido produz sangue em suficiência, e aí, quando esse sangue estiver em suficiência, estiver abundante, ele pode nutrir o baço. Movimento de geração. E aí ele faz a mesma coisa. Quando o calor for excessivo, irá prejudicar a energia. Olha que curioso. Ele não falou aqui que o coração produz o sangue?
E agora ele está falando que um calor excessivo vai prejudicar a energia. Energia é Qi. Qi é sangue? Não, né? O Qi está relacionado a qual movimento? Está relacionado ao pulmão, ao movimento metal. Então, olha o que ele está falando aqui, que se o calor é excessivo e o fogo está próspero, o que ele vai começar a fazer? Subjugar, ele vai controlar demais o metal. Legal? E aí, ao mesmo tempo, ele fala, ó, a energia fria, a energia da água, pode restringir o calor. Quando se acrescentar o gosto amargo, pode-se também prejudicar a energia. E o gosto salgado pode restringir o amargor. Então, ele já está nos dando aqui não só o movimento de geração e de controle do próprio fogo. Tá difícil escrever aqui, viu? Acho que é o calor. Então, ó, ele não só está falando do movimento de geração e do movimento de controle do coração, mas também falando que se o coração está em excesso, ele vai restringir o metal. Ele já está adicionando mais um movimento aqui ao nosso ciclo de geração e dominância para 1. Então, ele já está falando também, ó, que não só esse movimento vai acontecer quando aqui está muito forte. Qual que é a tendência? Quando o coração está forte, a água vai tentar restringir mais. Só que, ao mesmo tempo, ele vai começar a restringir demais o metal. Beleza? E aí ele continua. A posição central, isso a gente vai discutir depois um pouquinho. Provavelmente todos lembram, mas a gente vai discutir isso mais um pouco daqui a pouco. Daqui a uns minutinhos. Então ele falou, a posição central produz a umidade. A energia da umidade pode gerar a energia da Terra. A energia da Terra produz o gosto doce. O sabor doce pode nutrir a energia do baço. Ele não fala energia, ele fala energia do baço. E a energia do baço pode nutrir os músculos. Quando os músculos forem fortes, a energia do pulmão será abundante. Então, novamente, ele está falando o quê? Movimento de geração. Se o baço está bem nutrido, ele vai gerar bem o metal, vai gerar bem o pulmão. E continua. Quando se tem uma ansiedade excessiva, isso vai prejudicar o baço. A raiva pode restringir a ansiedade. Olha o movimento de controle para o movimento de terra. A umidade pode prejudicar o músculo. Então, você vê a mesma coisa, que a umidade pode gerar a terra pode gerar a energia do baço. O baço vai nutrir o músculo. Mas, ao mesmo tempo que a energia da umidade, no fim, vai nutrir o músculo, se ela tiver em excesso, ela vai prejudicar a musculatura. E aí ele continua. A energia do vento pode restringir a umidade. E aí, novamente, ele fala a mesma coisa sobre o excesso. Ó. Sobre o sabor doce, quando ele está em excesso, isso pode lesar o baço. E aí, o ácido pode restringir a doçura, ou pode restringir esse excesso do baço. Então, novamente, falando sobre o baço, aqui especificamente do baço, movimento de geração e movimento de dominância. Então, movimento de geração do baço, baço gera pulmão, e movimento de dominância, madeira domina a terra. Movimentos básicos, beleza? Continuando, eu vou passar por todos, tá? Por isso que eu falei que tinha muita coisa. Só que é rapidão, não tem muito a discutir aqui, né? Se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí, eu já volto para vocês. E aí ele fala aqui, ó, o oeste produz a secura. A energia da secura vai promover, vai crescer a energia do metal.
A energia do metal produz o sabor picante. O picante nutre a energia do pulmão. A energia do pulmão pode nutrir pele e pelos finos. Quando a pele e os pelos finos estiverem umedecidos, eles podem gerar o rim. Então, mesma coisa de nutrição aqui, né? Geração. Se eu tenho um pulmão bem nutrido, se eu tenho um movimento de metal bem nutrido, eu vou gerar muito bem o DIN dos rins. E aí, mesma coisa, a melancolia excessiva pode prejudicar o pulmão. O excesso de alegria pode restringir a melancolia. Quando o calor é excessivo, vai prejudicar pele e pelos finos. Ou seja, quando o fogo está alto, ele vai controlar demais o metal. Só que a energia do frio pode restringir o calor. Quando o gosto picante for excessivo, também pode lesar a pele e os pelos. Então, não só o próprio fogo pode lesar o próprio metal quando ele estiver excessivo, ele pode se lesar. Ele pode ser agressivo para ele mesmo. E aí, novamente, o rim controla o coração. E a mesma coisa, quando o picante for excessivo, também poderá prejudicar pele e pelos finos. E o gosto amargo pode restringir esse picante, essa acridez. Então, novamente, gente, movimento, na fala aqui, né, ele fala sobre o movimento de geração e dominância. Qual dominância? Todas referentes relacionadas ao movimento metal, que são naturais, ok? E aí, para fechar, o norte produz o frio, a energia fria pode fazer com que a energia da água se torne próspera. A energia da água pode produzir o salgado pode nutrir a energia do rim. A energia do rim pode nutrir medula, quando ela for substancial, ou seja, em capacidade, em quantidade suficiente, ela pode nutrir o fígado. Quando se sente um terror excessivo, isso irá prejudicar os rins. Lembra do medo? Medo restringe o rim. A ansiedade pode restringir o terror. Quando o frio, não o fio, o frio for excessivo, irá ferir os canais. Olha só, gente, quando o frio for excessivo, irá ferir os canais. A energia da secura pode restringir o frio. Olha que curioso isso. O sabor salgado pode prejudicar os canais. Novamente ele fala aqui, o salgado pode prejudicar os canais. O sabor doce pode restringir o sabor salgado. Isso daqui ele já dá uma urucubaca aqui na mente, né? Por quê? Olha o que ele está falando aqui, ó. A mãe pode restringir o filho. Por quê? Secura tem relação com metal. E o metal é mãe da água. Como que a secura pode restringir o frio? Ela é mãe, gente. Mãe, ela pode doar, sim, mas ela também tem o poder de controlar. Então, olha o que ele está falando aqui. Eu posso diminuir a potência de um restringindo a mãe. Então, se eu tenho um movimento onde, que nem nesse caso aqui que ele está falando, a água está em excesso, qual que é o nosso pensamento? Quem que restringe a água? Quem restringe a água é a terra. Então, eu vou tonificar a terra para que a terra exerça uma restrição maior sobre a água. Esse é o primeiro movimento que a gente pensa. Só que o que ele falou aqui para a gente é que eu posso, a partir da mãe, também começar a restringir. Ou seja, se esse cara está em excesso, eu venho aqui e restringo a mãe, o que ela vai fazer? Começar a restringir a nutrição do filho. E o filho vai começar a ser controlado.
Então, olha mais uma possibilidade para tratamento. E para pensar, diagnóstico também. O que pode estar acontecendo? Beleza. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta por enquanto? Ó, você vê que ele não fala especificamente que é um aumento da energia. Ele fala que a energia da secura pode restringir o frio. Então, o que é essa ideia que ele me fala aqui? A energia da secura, ela me faz pensar em metal. Do mesmo jeito que o frio me faz pensar na água. Ele não está falando que um excesso de secura pode restringir. Ele está falando que a energia da secura pode ser usada para restringir o frio. A gente não está falando sobre movimentos, os movimentos que acontecem na natureza. Então, nesse caso, seria a mesma coisa. Vamos pegar esse nosso exemplo que a gente está passando agora por esse calor intenso. Então, eu tenho um calor intenso, tá? Em relação aos outros movimentos, o movimento de fogo está crescido. O que ele está me falando é o seguinte: eu posso utilizar o frio para controlar o calor, mas eu também posso fazer com que o vento iniba. Então, se o vento para, o calor vai diminuir. Essa seria a ideia que ele está falando. O movimento do vento pode também restringir o calor. Por quê? Porque o calor é filho. Então, do mesmo jeito que ele está falando aqui, que a água em excesso pode ser restringida pelo metal. Por quê? Porque a mãe, quando a mãe para de nutrir o filho também não vai ter nutrição. Então, essa seria a ideia. É a ideia dos movimentos naturais. Seria a mãe controlando o filho por não gerar. Tá? Então, eu posso ter um movimento natural, é a geração e o controle. Mas eu posso ter também a falta de geração com propósito de reter. Então, por isso que eu estou trazendo para esse clima nosso. Como o calor está muito intenso, gera deficiência do filho, exatamente. Exatamente. Então, se a mãe. Não é nem a questão de deficiência, é restrição. Exato. Quando eu vou pensar em movimento, então, que nem eu falei, eu posso usar a mãe para tonificar o filho, mas eu posso utilizar também a mãe para restringir o filho. E essa é a ideia. E aí, o que ele fala aqui, novamente, para o capítulo 69? Quando a atividade da energia do movimento madeira é excessivo, irá fazer com que o vento prevaleça e a terra seja ferida. Quando a energia da madeira tende a enfraquecer, só que olha aqui, ó, após atingir o extremo, ou seja, ela chegou lá no ápice, lá no ponto mais alto, o que ela vai fazer? Despencar imediatamente. E aí que ele fala aqui, ó, o metal domina a madeira. Tá? Ou seja, se eu tenho um movimento muito agressivo do fígado, então vamos pensar nesses casos, que nem o que a gente viu ali na terça-feira, em que o fogo do fígado começa a subir demais, o que vai acontecer? O metal, a hora que tiver essa queda do fígado, o metal vai começar a agredir o fígado. Não foi o que a gente começou a ver lá? O que estava marcado na língua daquele cara? Era só pulmão, não era pulmão e coração, era só pulmão. Por quê? Porque o pulmão estava dando em cima ali do coração, do fígado. Então você vê mais esse movimento de restrição mais definido. Tá? Então, quando ele chega no ápice e enfraquece, quem domina vai dominar muito forte. Beleza?